para a realização de mais este culto do Evangelho em nosso lar, vamos agradecer ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos, pela nossa família, irmãos que por vontade do Pai são nossos tutelados. A Jesus, professor de nossas almas, por todos os seus ensinamentos. Que o culto do Evangelho em nosso lar seja preenchido de bênçãos de paz e de luz. Que Jesus faça morada não só em nossa casa, mas em nossos corações. Que a mensagem de hoje seja instrumento divino para o trabalho da nossa edificação interior. Que o passe seja um momento sagrado de comunhão com o Cristo Jesus, onde recebemos, através da espiritualidade maior, as suas bênçãos. Esta energia divina que trata não só das necessidades do nosso corpo, mas principalmente das necessidades do nosso espírito. Que a água que nós colocamos para ser imantada seja abençoada com as energias do Cristo Jesus, advindas de planos mais elevados, em comunhão com as energias primárias da terra, se tornando no alimento sagrado para o nosso corpo e para o nosso espírito. Que assim seja. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 72, Não às Palavras, é o título da mensagem. Abaixo uma epístola que está lá no livro 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 19. Paulo diz assim: Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. E é através dessa epístola que Emmanuel constitui a mensagem de hoje, trazendo para cada um de nós um convite à reflexão. Assim prossegue o benfeitor. Cristo e os seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes, para conhecerem as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. É indubitável que o Senhor se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que nos reportamos às obras, geralmente os ouvintes somente se lembrarão das instituições materiais, visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Muita vez, as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, qual o cego ou o aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante conceituação dessa natureza. É que comumente se esquece o homem das obras de santificação que lhe competem efetuar no próprio espírito. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade, a fim de conquistar terreno ao egoísmo, usar enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção
a estes germes para que frutifiquem mais tarde. É lógico que as palavras dos que não vivem inchados de personalismo serão objeto das atenções do Mestre em todos os tempos, mesmo porque o Verbo é também força sagrada para que esclarece e edifica. Urge, todavia, fugir aos abusos do palavrório improdutivo, que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. Não ouvides, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada, na verdade, mas deixa eu refrasear, muito difícil de ser realizada, na verdade, mas por isso mesmo, sublimada e eterna. E aqui a gente começa pedindo licença para acrescentar alguns comentários numa mensagem recheada de bons conselhos. Desde a epístola até a constituição da mensagem por Emmanuel, ela traz para nós diversos ensinamentos que é imprescindível para todo aquele que se arvora como trabalhador da vinha do Senhor. Na importância da construção íntima deste processo. E aí, analisando a mensagem, quando Paulo fala, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados. Paulo está falando do orgulho, da vaidade, daqueles que dominam a capacidade de oratória, daqueles que têm o conhecimento filosófico da mensagem do Evangelho e da facilidade de construção da oratória. Muitas vezes utilizando, como diz aqui a mensagem, palavras difíceis de serem interpretadas por aqueles que ouvem. Mas será que não está aí estas oratórias evangélicas, onde estes oradores, visto pela humanidade como pessoas grandes e capacitadas para essa tarefa, não está recheada de orgulho, de vaidade? Sim, porque se formos analisar a obra do Cristo Jesus, dos seus ensinamentos, Jesus, enquanto esteve conosco na terra, sendo Jesus, o embaixador da paz, o príncipe divino do amor, da bondade, da fraternidade, da caridade, Jesus não se preocupava com palavras rebuscadas, com ambientes suntuosos, com túnicas bordadas a ouro, com sandálias polidas. A mensagem de Jesus deixa claro para nós sobre a necessidade da humanidade trabalhar para essa construção interior
e não o exterior. E é por isso que Jesus era muito simples, muito doce, quando se referia à multidão. Em todo o seu trabalho evangélico, não se preocupou na edificação de templos, não. Jesus foi o eterno peregrino do amor, carregando o seu coração, preenchido de paz, de amor, de luz, de brandura. E hoje, muitas vezes, para falar deste peregrino do amor, nós temos que valorizar primeiro a construção material de templos suntuosos, de irmãos que constroem a sua oratória com base nos ensinamentos deste peregrino do amor, mas que modificam as palavras, utilizando palavras rebuscadas, que muitos daqueles que vão a estes templos de oração saem dali pequenininhos, com mais dúvidas, porque não compreenderam a mensagem, porque a mensagem não tocou os vossos corações. Ah, mas este orador é erudito, ele fala muito bem. Sim, fala muito bem, mas será que diante de tantas palavras bonitas proferidas por este orador, será que ela tocou o coração de todos que foram ali buscando o encontro com o Cristo Jesus através do seu evangelho? Não, Jesus não espera isso de nós. Jesus espera de cada um de nós a simplicidade e o verdadeiro amor na constituição da mensagem que nós vamos levar para aquele irmão que está naquele momento passando por dores morais, por dificuldades financeiras, por questões de saúde na família. Ele precisa sair dali alimentado. É neste momento que ele vai buscar o verdadeiro pão da vida. Veja, não que não seja importante a construção de templos, de casas de oração, mas elas têm que ser uma consequência do trabalho, da edificação íntima de quem as constrói. E ele fala aqui que muitas vezes nós encontramos irmãos debilitados por consequência da saúde, pela ausência de membros orgânicos e que se veem incapacitados da construção deste reino divino. Jesus está nos alertando que a edificação íntima é para todos, independente da nossa capacidade física ou não. Se nós tivermos a fé, a vontade e o desejo, não é porque hoje nós estamos passando por uma debilidade física que nós não a alcançaremos. Porque Jesus fala não da construção do reino exterior, ele está falando da construção do reino interior,
da edificação do nosso espírito. Então, todos nós somos capazes de buscar na mensagem evangélica de Jesus, nos seus ensinamentos, todos nós somos capazes de edificar em nós esse reino íntimo, de sermos íntimos de Jesus, não através das palavras que nós proferimos, mas dos exemplos que nós levamos aos nossos semelhantes. Está certo que as palavras podem até arrastar multidões para perto de nós, mas são os nossos exemplos que edificam. Então a gente tem que estar muito atento com isso. Nas palavras, usar a pedagogia de Jesus, a simplicidade, lembrar que menos é mais, lembrar que Jesus, o embaixador divino que desceu à terra, utilizou sempre do amor, da bondade, da simplicidade, da humildade para trabalhar neste processo divino de evangelização da humanidade, rasgando o véu da nossa consciência, dando-nos a capacidade de enxergar o amor através da alma e não do corpo. Lembrar sempre que no trabalho da constituição deste reino interior exigirá de nós, assim como a enxada precisa estar muito amolada para ser certeira na capina das ervas daninhas, para que a nossa lavoura possa crescer forte e produzir frutos, nós também devemos usar este exemplo, esse conselho que Emmanuel deixa para nós, de usar a nossa força de vontade, a nossa fé, renunciar a muitas coisas materiais para este trabalho de edificação interior. E com certeza, se nós estivermos prontos, porque Jesus conhece o nosso coração, e se nós estivermos verdadeiramente prontos, com este reino edificado dentro de nós, haverá a oportunidade a cada um de nós de atuarmos como partícipes do Cristo Jesus, como seus representantes na esfera terrena, para trabalharmos como embaixadores da paz, do amor, da bondade e da fraternidade. Mas, para isso, para essa edificação íntima, é preciso usar da força de vontade para arrancar, muitas vezes, as ervas daninhas que ganham força no nosso coração. Precisamos arrancar de nós o egoísmo, o orgulho, a vaidade. É preciso seguirmos os exemplos do Cristo Jesus, calçando a sandália da humildade, da simplicidade. Reconhecer todos os dias que nós somos seres em processo contínuo de construção e que nós precisamos renascer todos os dias, tendo Cristo Jesus como mestre, modelo e guia, e com desejo sincero de trabalho na nossa transformação interior. Aí sim, nós saberemos
utilizar com sabedoria as palavras, não para o ato de conversão do outro, mas para o ato de evangelização do outro. Porque nós teremos Jesus como nosso professor. E nós estaremos atuando com Jesus, trabalhando todos os dias na melhoria do campo vibracional da Terra, modificando as consciências humanas. Mas para isso é necessário, mais uma vez, calçar a sandália da humildade e vestir a túnica alva do amor, da fraternidade, da bondade, da simplicidade, assim como fez Jesus quando ele esteve conosco aqui na terra. E hoje Jesus continua conosco, iluminando as nossas consciências, trazendo todos os dias a cada um de nós a capacidade de entendimento dos seus ensinamentos, para que nós sejamos bons exemplos dentro da nossa casa, para a nossa família, no nosso ambiente de trabalho, servindo a comunidade que está em nosso entorno, sendo luz onde há necessidade de luz. É o que a gente compreende da mensagem. E agradecendo a espiritualidade maior por toda a intuição, vamos vibrando paz e luz para a nossa comunidade. Paz, luz, amor, bondade e fraternidade a todas as casas de oração, que elas sejam para nós sempre o nosso porto seguro, para irmos de encontro com os nossos irmãos, que necessitam de passar por este processo de evangelização interior. Vamos vibrando pela nossa família, pelos nossos consanguíneos, pedindo a Deus que abençoe a todos aqueles que retornaram à casa maior e que hoje se encontram nos educandários da alma, buscando os ensinamentos tão necessários para a iluminação do espírito. Aos que estão na morada terrena, vibramos paz e luz. Que haja entre as famílias amor, bondade, perdão, fraternidade. Vamos apresentando ao Cristo Jesus, através da espiritualidade maior, todos aqueles que por vontade do Pai são nossos tutelados, que convivem conosco na mesma casa, dividindo o pão de cada dia, que nossa casa seja escola divina, escola de bênçãos, de trabalho, de reparação e de redenção, que a convivência seja sempre pacífica, harmoniosa, que possamos ser uns pelos outros nos momentos de dificuldade. Vamos vibrando paz e luz para o nosso ambiente de trabalho, para os nossos companheiros de jornada, rogando a Deus e a Jesus, principalmente para ter uma convivência fraterna e harmoniosa, tendo cuidado com as palavras, para lidar com aquele irmão de mais difícil convivência. Exercitando sempre a tolerância, o amor, a compreensão e o perdão para com todos. E é chegado o momento sagrado do passe, onde nós vamos receber da espiritualidade maior as energias sagradas do passe. Que o passe seja instrumento divino, renovador de nossas forças, bálsamo curativo para todas as feridas que nós ainda carregamos no corpo e na alma. Que a água que nós colocamos para ser imantada seja abençoada pelo Cristo Jesus, com as energias advindas de planos mais elevados, em comunhão com as energias primárias da terra. Que esta água se torne no alimento sagrado do nosso corpo e do nosso espírito. E mais uma vez agradecemos a Deus e a Jesus por esse manancial de luz que circula por cada cantinho da nossa casa, livrando a nossa casa de todas as energias que não são compatíveis com a paz, com a luz, com a saúde, com a harmonia. Que todas estas energias que está no interior de nosso lar alcance cada cantinho do nosso quintal,
alimentando as nossas plantas e os nossos animais de estimação. E agora, envolvidos por toda essa luz que recebemos do plano maior, vamos pedindo a Jesus que esteja conosco. Quando nós vamos vibrar por todos os lares, por todas as famílias, Jesus, abençoe os lares que passam por conflito, pela falta de zelo, de cuidado com as palavras. Perdoe a todas as ofensas, que as famílias possam conviver em paz, em harmonia. Cuida, Jesus, daqueles corações que hoje estão sofridos pela dor do luto. Abençoa, Jesus, as famílias que passam pela dificuldade da enfermidade com seus entes queridos. Que o passe seja instrumento sagrado, através de nossas vibrações, que o passe à distância chegue a todas essas famílias, curando as enfermidades do corpo e da alma dos seus entes queridos. Abençoa, Jesus, as famílias que padecem pela ausência do trabalho, do pão de cada dia, da moradia segura. Que haja entre nós a bondade, o amor e a fraternidade para assistir os nossos irmãos nestes momentos de vulnerabilidade social. E assim, nós pedimos, Jesus, que o Senhor abençoe o nosso planeta Terra, que haja paz, luz e harmonia entre todos os povos, entre todas as nações. Vibramos e pedimos pelo fim das guerras. Vibramos pela paz universal no mundo. Que sejamos um só povo, uma só nação. Vibramos e pedimos pelo mandatário maior do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Vibramos por toda a nossa gente. Que sejamos, Senhor, exemplos para o mundo de um povo pacífico e ordeiro. E assim, em comunhão com o Cristo Jesus, vamos falando com o Pai, no encerramento de mais este culto do Evangelho em nosso lar, com a oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus. Obrigada, Mãe, e aos tarefeiros celestes por mais este culto do Evangelho em nosso lar. Frase de Francisco de Assis: pregue o Evangelho o tempo todo e, se necessário for, use palavras. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.